Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: a falsa acusação de transfobia na peça Wicked. Gente, esse assunto rendeu. E eu vou trazer aqui, porque no Antagonista a gente tem liberdade, eu posso falar a verdade, eu posso seguir o código de ética dos jornalistas e só apresentar fatos sem me dobrar à chantagem de lacração que quer que eu minta. Não vão conseguir, porque eu não me dobro. É só fato. Eu não faço militância. E eu vou mostrar aqui, no Narrativas, algo que você não viu em nenhum lugar, que são os fatos, o boletim de ocorrência, tudo isso. Muita gente me pedindo, só você tem coragem de falar, só o Antagonista mesmo tem coragem de falar nessas coisas, você vai me ver falando, mas sempre daquele nosso jeito. Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: a falsa acusação de transfobia na peça Wicked. Eu não sei se você viu isso nas redes, o pessoal tá me pedindo nos meus grupos, nas redes sociais, para eu falar deste tema, porque é um caso que ganhou manchetes em todos os jornais, como se fato fosse, sendo que não há nenhum registro do fato. As pessoas que dizem ter visto não foram à delegacia complementar o boletim de ocorrência, não se comprometeram com nada, e a gente tem uma outra versão sendo contada pela pessoa que está sendo acusada. Então eu vou trazer tudo o que aconteceu, inclusive essa influencer Malévola, os outros casos em que ela já esteve envolvida. Então, começando com Malévola. Que nome sugestivo, né? É um nome bonito de escolher. Eu adoro essa história da Malévola. Eu sou muito fã. E eu vou trazer aqui para vocês um vídeo da Mátria, que foi no Instagram, explicando isso de Malévola. Sobre bruxas e vilões. Toda criança do século passado conhece a terrível vilã chamada Malévola. Com seu figurino sombrio e uma espécie de chapéu de chifre, a antagonista da Bela Adormecida é capaz de um gesto chocante: amaldiçoa uma criança no dia do seu batizado. O motivo? Ela não foi convidada para o festejo. Em uma narrativa mais suave e mais recente, a Disney nos apresenta a infância de Malévola e busca explicar os motivos que a tornaram tão malvada e vingativa. Um detalhe curioso é que as gravações tiveram que contar com a participação da própria filha da atriz Angelina Jolie, que interpretou a vilã, já que a outra criança, que havia sido escalada para interpretar a Aurora, aquela que recebeu a maldição, chorava de terror ao ver Jolie caracterizada de Malévola. Outro filme, este não é da Disney, vem fazendo sucesso com uma nova geração de crianças acostumadas ao live action e às grandes produções musicais. O Wicked, uma deriva da clássica história do Mágico de Oz, que foi lançado em 2024 e indicada em inúmeras premiações, ganhando 2 estatuetas na última edição do Oscar. Um lamentável episódio da vida real deu novos significados ao imaginário construído a partir destas produções. Na última quarta-feira, uma mulher e uma criança foram impedidas de assistir ao espetáculo musical Wicked em São Paulo. O motivo? Malévola as desconvidou. Uma pessoa do sexo masculino transidentificada, que sendo trans poderia ter escolhido qualquer nome para substituir o seu nome de registro e optou pelo nome Malévola. Isso não é trivial. Alegou ter ouvido o que considerou ser um insulto da mulher, que terminou sendo expulsa do teatro junto com sua filha de 10 anos de idade. O insulto teria sido chamada de homem. Em que pese o fato de que, de acordo com a acusada, o suposto insulto jamais teria ocorrido e que a pessoa supostamente ofendida, Malévola, não quis registrar boletim de ocorrência, a cena do filme aconteceu.
Só que os tempos são outros. Hoje, os filmes que mais assistimos duram em média 15 segundos e são gravados na vertical. Malévola, que atua como influencer digital, decidiu que era insuportável estar no mesmo ambiente que aquela mulher e resolveu, como vingança, expor o seu desconforto ao vivo para os seus seguidores. De posse de um celular, gravou a acusação. Eu fui vítima de transfobia por aquela mulher, disse apontando o dedo na direção da acusada e de sua filha. O espetáculo atrasou, a plateia vaiou. Na sequência, outro corte de 15 segundos. Malévola julgou ser necessário explicar melhor para os seus espectadores o que estava ocorrendo. Então, com certo orgulho, disse: eu fui vítima de transfobia e tô dando um show aqui. Neste show, agindo de acordo com o script dos vilões, Malévola incentivou o público presente a gritar: tira, 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 no sentido de retirar a mulher acusada de transfobia, até que o ambiente se tornasse insuportável. Mãe e filha deixaram o local. A criança estava aos prantos. Malévola venceu. A mãe, em vão, tentou explicar o ocorrido para os funcionários do teatro. Todos estavam atormentados com a fúria de Malévola, que contagiou a plateia, que, por sua vez, exigia a retirada da transfóbica daquele local. Assim, apesar do sentimento de injustiça, mãe e filha se retiraram da casa de espetáculos. No palco, a encenação seguiu narrando a história de duas mulheres na terra de Oz. E aqui talvez seja necessário pedir desculpas aos leitores por um spoiler que se faz necessário para explicar a infeliz coincidência. A história de Wicked também se encerra com uma mulher sendo ofendida com acusações falsas. O resultado? Ela se vê obrigada a ir embora. Vamos lá ao que aconteceu no teatro, porque muita gente está falando, eu vi um vídeo de transfobia no teatro. O vídeo não tem um momento em que se diz que a pessoa que se identifica como mulher trans, não tem um momento em que essa pessoa teria sido chamada de homem, não tem. O vídeo é este aqui, dá uma olhada. Posso falar? Se for mulher de falar, não é mulher de assumir as consequências? Vítima de transfobia por aquela mulher. Ela me chamou de homem. Tira, 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 tira. Vocês vão tirar? Tira, 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 tira. Vocês não vão tirar? Tira ela. Deixa, agora deixa. Agora já fez, ó. Depois, quem a gente tem dizendo que viu o fato? Na delegacia. Só a mãe que foi acusada de transfobia. Só. Essa que foi retirada aí do teatro. A influencer não foi e também tem esse outro influencer que disse que viu, mas não foi a polícia. Vamos ver. Infelizmente, chegamos aqui no Teatro Renault. Estamos tendo uma péssima experiência, porque eu fui testemunha aqui de uma transfobia descarada por uma mulher aqui dentro do teatro. Deixa eu até virar para vocês. Essa abençoada aqui, na frente da filha dela, teve a capacidade de chamar uma mulher trans de homem, cometeu um crime, óbvio. E a gente tá só aqui no aguardo da produção tirar essa moça, porque são 8 horas, são 8h15 já, e não começou, porque a gente não vai começar a assistir um espetáculo que é extremamente representativo para a diversidade de uma mulher dessa aqui. Não faz o menor sentido, né, gente? Simplesmente não faz o menor sentido. Então eu tô aqui só esperando. Já a gente dá continuidade para vocês. E aqui, ó, para quem vai vir, porque assim, eu sou Caxias, eu sou chata, eu sou certinha, se eu vejo um crime acontecendo, eu paro o que eu tô fazendo e vou denunciar. E muita gente pode argumentar comigo. Poxa,
Mas a pessoa pagou não sei quanto para ver esse musical. O problema nem é do influencer que estava lá. Aí ele não vai poder ver o musical porque ele vai ter que ir à delegacia. Não, pode ir depois, viu, gente? Pode ir depois do musical. Pode ir até no outro dia, 72 horas depois. Pode, tá bom? Enfim, vamos aqui adiante ao boletim de ocorrência ao qual a Mátria teve acesso. Olha esse vídeo. De transfobia por aquela mulher. Ela me chamou de homem. Tira! Sabia que eu fui vítima de transfobia. Tô dando show aqui. Deixa eu gravar primeiro. O problema. Ó, minha linda. Ó, tchau, vambora. Tira o dedo que eu peço. Gritaria, barraco e tapa na cara. Tudo isso num restaurante japonês de luxo em São Paulo. Pior, hein? Envolvendo uma influenciadora digital, a tal da Malévola. A mulher a qual ela se refere é essa de vestido vinho que aparece no vídeo da briga. Essa outra. E aqui a gente fica com aquela questão, o que é que aconteceu efetivamente? Porque a gente vê gritando, fui alvo de transfobia. Qual foi o momento, qual foi a frase que foi dita? Não é verdade? Porque a gente muitas vezes vê na imprensa, fulano é acusado de transfobia e não sabe o que é que esta pessoa falou. Ué, mas importa o que foi dito? Transfobia é trocar o gênero, é negar. Pois é, não existe o crime de transfobia, tá? O de homofobia foi equiparado ao de racismo pelo Poder Judiciário, mas transfobia não entrou nisso, não foi regulamentado. E lembrando que misoginia não é crime. Mas, enfim, saindo disso do crime, por que eu estou falando que importa o que falou? O que falou e o que a imprensa publicou. Por quê? Geralmente a imprensa publica crime de transfobia e não publica o que a pessoa falou. Aconteceu comigo. Eu fui, inclusive, condenada. Por quê? Num desses ataques que os lacradores fazem para cima de mim, eu pedi à minha equipe que respondesse aos homens, caro fulano, e aí põe o nome do fulano, caro Joãozinho, parará, parará, parará. E as mulheres, cara Mariazinha, parará, parará, parará. Ou simplesmente, caro tal coisa, cara tal coisa. E assim foi. Uma dessas, cara tal coisa, era uma mulher trans, então ela estava recebendo no feminino, não caro, cara. E aí ela alegou que eu disse que ela é um cara e que isso foi transfobia porque ameaça a existência dela. Enfim, isso ainda, o recurso final não foi julgado na justiça brasileira, mas irei até os tribunais no exterior para garantir o meu direito de me expressar. E também para reverter uma injustiça. Saiu na imprensa inteira, vocês podem dar um Google, o antagonista não fez assim, mas saiu por aí, a jornalista acusada de transfobia, condenada por transfobia. Eles colocaram o que eu disse, que eu estava escrevendo caro e cara, e coloquei cara, tarará, 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 e ela disse que é um cara e que isso era transfobia? Não, não colocaram o que eu disse. E você pode conferir as matérias, não tem o que foi dito, mas eu vou te mostrar. Aqui no antagonista você vai ver o que foi dito, porque eu vou tacar na tela agora o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, só a mãe compareceu, dizendo que se dirigiu até o Teatro Renault acompanhada de sua filha, de 10 anos, a fim de assistirem a peça Wicked. Chegando ao local, percebeu que estava instalada uma pequena confusão, uma vez que aparentemente uma mulher havia furado a fila, o que gerou desentendimento entre os presentes. Ocorre que o desentendimento estava impedindo ingresso ao teatro e soou o segundo sinal. Segundo sinal, o que estava acontecendo? Uma mulher que aparentemente havia furado a fila, estava impedindo todo mundo de entrar no teatro, e o sinal tocando, vocês sabem que tem o primeiro sinal,
o segundo sinal, e aí você tem que entrar porque não entra mais. E ninguém conseguia entrar por causa disso. Não obstante, a referida mulher, que agora sabe se tratar da influenciadora digital Malévola Alves, se voltou contra a vítima no momento em que ela questionou se era o homem ou a mulher que estava na fila, se referindo ao casal. Qual foi o que aconteceu? A Malévola Alves estava com seu namorado na fila. Disse que estava na fila e os outros falando, não, ela furou a fila. E ela, não, mas eu estava aqui. Aí essa mãe, que estava com a criança, perguntou, tá, mas quem que estava na fila? O homem ou a mulher? A Malévola ou o seu namorado? É isso o que está no boletim de ocorrência, que depois vai falando que essa mãe passa a ser acusada de transfobia. É essa cena que a gente viu, quando entra todo mundo no teatro. A Malévola vai lá e fala que a mãe fez isso, enfim. Confusão instaurada. O teatro inteiro se mobilizou sem ninguém ter visto o que é que aconteceu. Ninguém. Acusou de transfobia, todo mundo se mobilizou. E vejam agora a atriz do Wicked. E a situação acabou, acho que assim, da pior forma possível. Só vou contextualizar vocês. Antes do show começar, a gente teve um episódio de transfobia no foyer do teatro, acho que era na fila da pipoca. E aí, tanto a vítima quanto a pessoa que... Beijo, Raquel, até amanhã. Beijo, que cometeu o ato transfóbico, sentaram na plateia, só que a própria plateia estava se manifestando muito para que essa pessoa saísse da sala de espetáculo, porque realmente essa mensagem, essa postura é totalmente contra a história que a gente está contando, né? Então o público realmente se revoltou com essa situação e o espetáculo foi atrasando. A gente ficou cerca de meia hora adiando o espetáculo até que a pessoa que cometeu o ato aceitasse se levantar da plateia, deixar a sala de espetáculo para prestar depoimento. E assim, os seguranças do teatro ficaram tentando fazer com que essa pessoa levantasse verbalmente, tentando convencer essa pessoa a se retirar da sala de espetáculo, porque o show não começaria enquanto ela não saísse. Eu não sei, na verdade, o que a levou a realmente levantar, mas imagino que a vítima tenha acionado a polícia e talvez se a agressora não tivesse saído por bem, talvez ela teria que sair por mal, esperando a polícia chegar. Então ela resolveu sair e esse agora é um ponto da história que me entristeceu muito, além, claro, do ato de agressão, mas essa agressora, ela estava acompanhada de uma criança, que eu imagino que tenha seus 10, 11 anos de idade. Imagino que a criança estivesse extremamente envergonhada de estar passando por aquela situação, estar diante de 2 seguranças, com um teatro inteiro ovacionando a saída da mãe dela, suponho eu que seja mãe. E até que quando essa mulher resolveu se retirar da sala de espetáculo, a criança se levantou junto. Eu tava espiando assim pelo buraco da fechadura praticamente. A criança se levantou junto e o teatro inteiro tava gravando a situação. Até que a criança colocou a mão no rosto e chorava copiosamente de vergonha. Me entristece muito toda a situação, principalmente isso acontecendo dentro de um ambiente como uma sala de teatro, um ambiente onde nenhuma intolerância é bem-vinda, aonde a gente está contando uma história que é exatamente uma história que faz refletir sobre a intolerância alheia, né, e sobre a nossa própria intolerância e ignorância às vezes. E aí, olha, tem essa conta do Twitter São, fã de musicais, que trouxe vários vídeos. A atriz, durante a peça, falou do caso de transfobia que ela não viu, ela não presenciou, ela não tinha um documento, ela não conversou com uma testemunha. E ela fez isso aqui na peça. Rosa macadâmia tutti frutti. Pitaia tropical. Transfobia jamais.
foi só esse. Tem mais um momento. Bora, vai. Ah, vai logo! E agora vamos às manchetes. Influenciadora denuncia transfobia. Wicked, acusada de transfobia, se manifesta. Sessão de Wicked atrasa após acusação de transfobia. Mulher é expulsa de teatro após atitude transfóbica. Atriz de Wicked lamenta episódio de transfobia. Atriz de Wicked lamenta caso de transfobia. Influenciadora denuncia transfobia. Aí tem mulher nega transfobia. Influenciadora sofre transfobia e agressora é retirada de plateia de Wicked. Mulher é expulsa de sessão em São Paulo após denúncia de transfobia feita por influenciadora. Nenhuma dessas matérias tem boletim de ocorrência. Nenhuma dessas matérias cita o que efetivamente aconteceu, que as pessoas se manifestaram sem o boletim de ocorrência. Nenhuma dessas matérias tem uma testemunha do caso. Nenhuma dessas matérias tem um vídeo do caso. Todas falam em transfobia. Todas chamam a mulher de agressora, que eu entendo que ela é a vítima que foi retirada do teatro, porque não havia uma prova contra ela. Não tem um vídeo, não tem uma testemunha. Segurança, se ela tivesse feito isso mesmo, segurança já tinha barrado ali. Enfim, e todo mundo que viu que está fazendo esse salseiro, na delegacia não foi. Porque na delegacia se mentir, daí dança. Na internet pode mentir. Por que esses veículos de imprensa não corrigiram a informação? E mais, essas equipes vão continuar trabalhando desse jeito, sem nenhum compromisso com os fatos? Gente, é por isso, eu tô velha, eu não tenho mais capacidade de ser chefe. Tenho mais capacidade de ser chefe. Porque publica um negócio sem ter certeza, é dali pro RH. Eu sou antiquada, sou velha, não sirvo para esses negócios. Tem um povo aí mais novo que eu que tem paciência. Glória a Deus. Mas, enfim, quem é malévola? Porque quando você está numa dúvida, existe uma coisa no direito penal que é você saber mais ou menos o caráter da vítima. Não quer dizer que uma pessoa que é de um jeito em determinada situação vai ser de um jeito em outras situações. Pode ser que uma pessoa que bate em todo mundo, numa outra situação, ela apanhou. Mas se vê o caráter para a gente entender mais ou menos as reclamações, o que está acontecendo ali. Então vamos ao vídeo, que vocês já viram um trechinho na Mátria, mas que é a Malévola fazendo caridade com crianças. Minha linda. Deixa eu gravar primeiro. Valeu. Ó, minha linda. Ó, tchau, vambora. Tira o dedo, viu? Fecha no dedo. Eu fecho no dedo do vidro, meu amor. Cuidado. Aqui vamos ao vídeo da Malévola em Dubai. Aqui, ó, assediada. Assediada. Eles pegaram meu peito, eu não posso tirar uma foto em paz. Vai, menino, vai, tira. Salamandra. Salamandra, vai. Chega, vambora. Vambora, tchau. Deixa, pai. Gente, não tem ninguém de biquíni, só eu aqui. Louca. Saindo louca, multidão aqui. Multidão, ó, deixa eu abaixar o vídeo. Ó, a multidão. Vai, gente, tira foto. Não deixando eu poder tirar uma foto na praia. Tem que estar aqui a câmera. Ó, gente, a multidão, me dá a mão. Tchau, amores. Tchau, minha amores. Solteira. Ai, Vambora, gato, vai, moça, vai embora, vambora, let's go. A mão tá suja. Ai, gente, socorro, tchau, amores. Tchau, bye, tchau, meu amor. Não, vai rápido, essa foto, tira, vai, vamos. Um outro vídeo que ficou muito conhecido, mas que eu não vou colocar porque o YouTube, o Instagram, todo mundo barra esse vídeo para menor de 18, dá uma confusão danada. Mas a história é a seguinte, a influencer Malévola se recusou a ceder o lugar dela para uma mulher grávida num restaurante. Isso deu uma mega confusão que foi parar na imprensa inteira também. E agora, Malévola se pronunciando sobre esse caso do Teatro Renault. Sabe, é uma angústia que eu sinto por elas, não sei se elas fazem isso porque elas querem, elas foram criadas assim, mas é preconceito, sabe, gente? Não tem problema nenhuma pessoa. Qual o problema você respeitar o nome social de uma pessoa, ela poder entrar no banheiro que ela quer? E eu recebi um vídeo, tá? E não vai ficar assim. Eu recebi um vídeo de um menino nos estados que minha amiga viu. Um tal de Bielo, Brian. Gravou até esse vídeo, eu vou postar aqui. Mas não vai ficar assim, vamos de massacre. Eu vou contar com o apoio de vocês pra gente massacrar esse menino. Porque eu tô cansada de ser a coitadinha, a bonzinha e vir aqui só falar no story que tô sofrendo. Eu vou lutar. E eu não vou
ficar parada não. Se vir falar alguma coisa na minha cara, vai levar um soco. Eu já tiro o gilete da bochecha e cloque, ó, na orelha. Um pouco. O garoto, ele fala assim no vídeo. Ai, eu tenho um pênis e quero entrar na revista feminina. E ele ainda vem dizer que o vídeo não é pra mim. Ai, não é? Mas vai ser. E sendo ou não pra mim, você foi transfóbico. Isso é crime. E todo mundo vai ver o lixo de pessoa que você foi. Sobre o negócio do Facebook, o pessoal tá querendo me mandar print do pessoal falando mal de mim. Gente, não me mandem, eu não quero ver. Porque assim, eu tenho tanto pouco tempo, tanta mensagem, gente boa que se importa comigo. Vocês acham que o pouco tempo que eu tenho pra responder vocês acham que eu vou perder respondendo quem me odeia? Eu vou dar o tempo que eu tenho pra responder os fãs, não pra ver coisa ruim. Sempre é assim, né, gente? Ele vê que a gente tem um poder, uma voz de fala aqui, e vem pedir desculpa. Vem falar que errou, foi uma brincadeira de mau gosto. Graças a Deus, pelo menos ele reconheceu que foi uma brincadeira de mau gosto. Senão eu ia massacrar essa pessoa aqui, porque eu tenho um vídeo dela falando dele sendo transfóbico. Mas ele implorou desculpa e eu não vou postar aqui. Mas eu devia. É porque, gente, eu sou uma pessoa muito boa. Sou uma pessoa muito boa. Mas eu devia, mas não vou porque ele pediu desculpa e reconheceu o erro. Pelo menos ele foi maturo, né? E aí? O que você acha? Enfim, vamos adiante. A mãe, que foi à delegacia, que é uma cidadã que foi lá para documentar, para pôr tudo no lugar, ela também fez uma nota à imprensa. Aqui na tela eu vou ler para vocês. Devido à imensa repercussão dos acontecimentos da última quarta-feira no Teatro Renault, antes do início da peça Wicked, venho por meio desta trazer alguns esclarecimentos. Sou mãe de 5 filhos, um deles com paralisia cerebral e atualmente internado na UTI do hospital. Apesar de estar enfrentando o delicado quadro de saúde de meu filho adolescente, fiz questão de levar minha filha de 10 anos, apaixonada por teatro e ela mesma atriz, estudante de teatro há anos, à apresentação de Wicked, um programa que aguardávamos há 3 meses como forma de acolhimento e alegria em meio à apreensão pela saúde do meu filho. O que deveria ter sido uma experiência agradável para ela se transformou em pesadelo. Não apenas pela violência gratuita que sofremos no teatro, mas também pela subsequente exposição irresponsável de nossa imagem, pelas acusações de transfobia sem fundamento e afirmações injustas a respeito da índole da minha família. Nas últimas 48 horas, as acusações se multiplicaram na mídia e nas redes sociais, resultando em um julgamento público injusto e com profundo impacto na minha família. E aqui vou colocar uma fala dessa mãe, da Viviane. Oi, gente, voltei para tirar algumas dúvidas de vocês e algumas perguntas. Vocês me perdoem, eu precisava respirar. Tinha que buscar a Mari que estava no teatro, trouxe para casa, deixei ela bonitinha. Já tomou banho, já jantou, tá deitadinha lá com a irmã assistindo televisão. Deixa eu atualizar vocês, tá? Não, gente, a Ateliê de Cultura até agora não entrou em contato comigo. A citada atriz também não entrou em contato comigo. A tal Malévola também não entrou em contato comigo. Ou seja, todos estão muito quietos. Mas hoje aconteceu uma coisa diferente, tá? Hoje apareceu na minha conta do Itaú uma devolução de Pix das 2 entradas meias que eu comprei para Maiara e para Mariane. Porque eu comprei 4 entradas, tá? Eu comprei 2 inteiras, uma para mim e uma para o Lu, né? E comprei 2 meias, uma para Maia e para Mariane, porque elas são estudantes. Paguei as meias com Pix, então eles localizaram muito provavelmente o meu nome, me estornaram Pix. Porém, as inteiras, que foi R$ 980, não me estornaram, porque foi no cartão de crédito de uma outra pessoa. A Viviane abriu uma caixinha de pergunta, muita gente fez pergunta e eu vou trazer aqui, coladinhas, 2 respostas que ela deu. E uma curiosidade de vocês estão me perguntando por que eu estou expondo tanto, né, a produção da peça, a atriz, e não estou expondo realmente de fato a pessoa que me fez a acusação. Porque assim, gente, a partir do momento que vocês estão em um estabelecimento privado, tá? A partir do momento que vocês deixa eu falar de uma maneira um pouco mais clara para que vocês entendam. A partir do momento que vocês entram, por exemplo, no teatro, tá? A responsabilidade passa a ser daquele local, a partir do momento que vocês estão lá dentro, de todo e qualquer ato que venha a ocorrer com você e a sua família. É bem aquilo que eu falei para vocês, o seu direito começa quando o meu termina e vice-versa, tá? E é sim, tá? Eu acredito sim que a responsabilidade maior não seja da tal influencer, né, que me acusou de algo que eu não cometi. A responsabilidade maior é da direção da peça, do Teatro Renault e da atriz, que incitaram o público, não só contra a minha pessoa, mas contra a minha filha. Vocês entenderam? Fazendo assim, corroborando.
eles corroboraram de uma maneira muito incisiva, né, com as palavras da tal influencer como se ela fosse a dona da verdade. Só que eles não tinham provas, eles não tinham evidências, e o que eles tinham era 2 ou 3 pessoas que são amigas, né, da tal influencer que estavam lá próximas. Né? E em nenhum momento se preocuparam em ir lá buscar as câmeras, por exemplo. Todo esse problema, toda essa confusão seriam resolvidos se eles tivessem exposto simplesmente a câmera de segurança que iria mostrar a realidade dos fatos. E nada disso estaria acontecendo, mas não. Em nenhum momento eles se manifestaram de uma forma a corrigirem o erro ou o ato que eles cometeram, principalmente a atriz. Ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem fãs, né? Ela é a formadora de opinião, e por ser a formadora de opinião, ela deveria ser muito coerente nas palavras dela, porque isso pode trazer transtornos para a vida de qualquer pessoa, como está trazendo para a minha nesse momento. Bom, mas a pessoa não tem que opinar. Como é que o título do vídeo é falsa acusação de transfobia? Não tem nenhuma prova, não tem nada no boletim de ocorrência. A única coisa oficial, o único documento que tem, diz o seguinte: Malévola furou a fila e ninguém conseguia entrar na porta do teatro. Estava com seu namorado. Chega alguém e pergunta, mas quem é que estava nessa fila? Era mulher ou homem? Isso é o que tem. Era ela ou o namorado? Isso é transfobia? Isso é o que tem de documento. Tem vídeo? Não. Tem testemunha que foi lá falar? Não, não tem. Portanto, a acusação é falsa. Não existe essa acusação. Causar em rede social não é acusação. Quem acusa vai lá e registra, como essa mulher fez. Portanto, as matérias jornalísticas estão erradas. A pessoa fazer acusação na internet, um acusa para lá, no próprio perfil, outro para cá, ok. Chegou no jornalismo, tem que ir no documento. Se não tem um vídeo do momento contrariando o que está no documento, o que vale é o documento. E aí, o que você acha disso tudo? Calma, que antes da gente achar, vamos lá para as narrativas. Não passarão racistas, fascistas, machistas, homofóbicos e transfóbicos, não passarão. E a democracia existe para isso. Essa mulher foi transfóbica. É um crime você confundir o gênero de uma pessoa. Você, quando confunde o gênero de uma pessoa trans, você está colocando em risco a vida do grupo que mais tem a vida em risco no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Como se isso já não fosse o suficiente, a gente tem lá a figurinha da mãe conservadora, que na verdade é fascista. Ela quer aniquilar a existência de pessoas trans, mas não passarão, porque isso daqui é uma democracia. Fez muito bem o pessoal do teatro de se revoltar. Porque se tem 10 pessoas num lugar e um fascista se senta, nós temos 11 fascistas. Não passarão. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós avisamos, nós patriotas avisamos que esse governo maldito do PT ia impor a ideologia de gênero nas escolas. Mas essa imprensa vendida dizia que ideologia de gênero era um delírio nosso, que era chapéu de alumínio. Agora tá aí. É a ditadura trans. Não existe transfobia porque nem existe trans. Tem cromossomo X e Y. Homem é homem, mulher é mulher. Ninguém tem o direito de falar que nasceu homem e quer ser mulher e que nasceu mulher e que quer ser homem. Isso é uma palhaçada da esquerdalha. As pessoas não são obrigadas a adivinhar todos os caprichos dessa influencer. E mais, faz isso para causar, faz com mulher e criança. E é homem, é malévolo. Nasceu homem, é homem. E fica causando, perseguindo mulher, perseguindo criança. É isso que virou esse Brasil. Quem ia dar jeito? Bolsonaro. Mas ele fala palavrão, né? Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que alegar transfobia virou um passe livre para influencer aparecer e causar
principalmente esmagando mulheres e crianças. Nós temos visto isso na internet por todo canto. Nós temos visto isso nas universidades. Vou lembrar aqui para vocês, caso da Mara Teles, professora universitária, se recusou a ser chamada de pessoa que menstrua, até porque não mais menstrua, e pediu para ser chamada de mulher. Rechaçada como transfóbica, dezenas de processos judiciais por causa disso. O professor Richard Miskolci, ele tem uma teoria que é um negócio bem sofisticado, de que existe transgênero, mas o conceito de cisgênero, ele debate. Como assim cisgênero? Porque cisgênero, cis seria o normal, e é quem tem todas as características que se espera do sexo masculino ou do sexo feminino. E aí ele pergunta, que mulher é 100% o que se espera de uma mulher e que homem é 100% o que se espera de um homem? Nenhum de nós está dentro de um padrão de normalidade, portanto, você não pode usar cis. É interessante. Acusado de transfobia, perseguido. E assim acontece diariamente com professores aqui no Brasil. Se cria, por exemplo, em universidade, cota para trans, sem ter uma justificativa numérica e sem ter uma justificativa de se essa população realmente não tem um acesso à universidade, não tem nem os números. Só que, se a pessoa alega transfobia, isso é um escudo para ela poder massacrar quem ela quiser. E se vem com essa estatística que essa ANTRA inventou, que não é uma estatística verdadeira, que o Brasil é o país que mais mata trans e travestis, você já viu muita gente repetir isso. Tem na internet 500 vídeos, não vou nem entrar nisso aqui, de gente mostrando que não é só essa estatística é completamente furada, que não tem só assassinatos na estatística, que, enfim. Vamos para o caso do Wicked agora. Aqui eu quero desdobrar em duas coisas. A primeira é, até onde vai o jornalismo sem fatos, ajoelhado para a lacração? Essa gente tem condição de ser jornalista? E eu digo que não, porque há profissões que não são para covardes. Se a pessoa é covarde, se ela tem medo de contrapor militância, se ela tem medo de abrir o peito e falar, pode vir que eu topo, ela prefere, não, eu sou mais do sossego. Se tem alguém que vai lá guerrear, eu apoio, mas eu sou mais do sossego. São traços de personalidade. Há profissões que são perfeitas para quem é mais do sossego, até porque quem é de muito enfrentar e briga não se enquadra em determinadas coisas. E há profissões que são para quem briga. Jornalismo é uma delas. Não pode ter reportagem falando agressora, não sei o quê, sendo que não tem um vídeo mostrando a agressão, não tendo vídeo, o que equivale? O documento. No documento não tem nada de transfobia. No boletim de ocorrência, a situação não é de transfobia. No boletim de ocorrência, a situação é qual? Esta influencer Malévola com seu namorado causaram ali na entrada do teatro. A Malévola é conhecida por causar com criança, por causar com mulher grávida, toda hora está na imprensa por isso. Ela gosta muito do enfrentamento. Inclusive gravou um vídeo depois falando, agora nós vamos partir para a briga. E se vier, eu tiro a minha gilete da boca e vamos lá. Falou isso. Ela estava na porta do teatro com o namorado. Disseram que ela tinha furado a fila. Ela alegava que não estava, que estava lá já antes na fila. E aí parou tudo, ninguém podia entrar no teatro, ia começar a peça, toca o primeiro sinal, toca o segundo sinal, aquela muvuca, chega a mãe com a criança. No meio do bate-boca, a mãe pergunta, ali tá ela e o namorado, fala, tá bom, mas quem é que estava na fila? Era mulher ou homem? Era a Malévola ou o namorado da Malévola? Ela distorceu isso, falou que ela foi chamada de homem, não foi na polícia falar. Ela falou isso dentro do teatro. Fui acusada de transfobia, esta mulher aqui. Como se fosse uma caça às bruxas, o justiçamento completo apontou, fui vítima dessa. O teatro se levantou. A atriz falou na peça. A produção tem que vir a público se desculpar. Essa atriz, que eu acho que não tem um mínimo de responsabilidade para ser pessoa pública, tudo bem que tudo que o povo do meio artístico fala, eu gosto muito que eles falem. Eu gosto que artista se meta em política, porque eu gosto de rir. E não tem mais programa de Caceta e Planeta, não tem mais TV pirata, não tem humor na televisão. Então, o que é meu humor? Quando o artista se mete a falar de política.
que aí eles falam sério pra caramba, como quem entende, eu dou risada pra caramba. Mas o que ela fez aqui é algo contra o público do espetáculo dela. E assim, ela não entendeu o que é o espetáculo, porque ela fala é com relação à tolerância. Wicked é sobre a importância de você ouvir os dois lados, coisa que ela não fez. Então assim, ela não entendeu a peça, ela não respeita o público da peça, ela não sabe ser uma pessoa pública porque está se pronunciando sobre algo que ela não viu, sem ler o documento, sem conversar com testemunhas oculares. Se causa toda uma comoção em cima da pessoa, e aqui eu quero finalizar falando o seguinte, com uma criança de 10 anos no meio. A sociedade do espetáculo, a sociedade do causar para estar no Instagram, a sociedade do causar para estar na imprensa, é uma sociedade que está massacrando as crianças. Você não faz o que essa multidão fez contra essa mulher sem ter um indício, não estou falando nem prova de transfobia, sem ter um indício de transfobia, eles fizeram um massacre contra essa mulher que, assim, a polícia não faz na frente de filho de assassino o que essa gente fez. Que cada um que está ali reflita no monstro que está criando dentro de si, na irresponsabilidade e em até onde leva o divórcio da verdade, a falta de princípios e a adesão cega a multidões. Nunca a gente precisou tanto de princípios e propósitos. Você pense nisso esse final de semana. Te convido a pensar comigo. Eu prometo que toda sexta vai ser zoeira, não sei o que, traga esse tema. Gente, eu não consigo. Eu vejo uma injustiça, aquilo me come. Vocês sabem que eu estava dias com isso aqui. Aí me provocaram, eu vim e fiz. Trouxe aqui os fatos. É óbvio. Pode ser que surja um vídeo? Pode. Pode ser que vão lá, faz o boletim de ocorrência dele. Pode ser. O fato que eu trouxe aqui é que virou essa comoção toda e saiu na imprensa sem indício do que aconteceu. E quando sai na imprensa o outro lado, que é assim, fulana falou isso e fulana falou aquilo, isso não é o outro lado. O outro lado tem de levar em conta o contexto. Quem registrou o boletim de ocorrência? Que prova quem tem aqui? Isso tem de ser contextualizado. Então, assim, aqui no Antagonista você vê isso sempre, né? Que a gente é muito... A gente gosta demais de documento, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada por uma conversa. Mas amor mesmo, eu tenho no documento. E por enquanto que a gente tem desse caso, é isso. Portanto, é injusto tudo que foi feito. Eu peço que prestem atenção ao comportamento da mãe que apareceu falando, que eu trouxe o vídeo aqui, e dessa influenciadora. Prestem atenção ao comportamento, aos exemplos, né, que a gente está deixando aí para as nossas crianças. Vou ficando por aqui. Volto na próxima segunda, 5 da tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Grande beijo e até lá!